Pessoal, novamente bom dia. Para avisar para vocês que a nossa aula ela é gravada, para posteriormente ser disponibilizado para vocês o link. A gente vai aguardar até as 7h10, então daqui 2 minutinhos a gente já inicia. Então, quem aí terminar de dar aquela acordada, tomar aquela água, para a gente dar início, porque hoje o conteúdo que a gente vai falar é um conteúdo bem interessante, tá bom? Galera, quem for mandar entregar o café na casa do professor também, esses 2 minutos aí é para isso, viu? Justo, um Mandar cafezinho, pão de isso, queijo. isso. Bom dia, galera. Estamos de volta, eu e o professor Raul, em mais uma live aqui para vocês. Aguardamos todas as aulas aí, esse período, para ver se entra mais alguém. Como não teve entrada de novos participantes aí, vamos dar continuidade na nossa aula, porque nós temos outra live em sequência, tá bom? Às 8 já é uma nova turma. O que eu quero deixar para vocês de aviso, antes de mais nada? Geralmente as nossas lives são quinzenais. A gente passa live uma semana, na outra semana o vídeo de correção, na outra semana a nova live. Como nós temos algumas matériazinhas a serem finalizadas, que não podem ser deixadas para depois, essa semana nós daremos a aula e na outra semana nós teremos live novamente. Então, na outra semana, eu vou postar o vídeo de correção das atividades que eu vou deixar hoje e também faremos outra live, tá bom? Se eu não me engano, só vai ser essas 2 semanas seguidas, as outras voltam ao normal, tá bom? Aí vai ser quinzenal, nós vamos dar continuidade no conteúdo
vai ficar aquela forma legal que nós já trabalhamos, tá bom? É só porque nós temos alguns conteúdos que realmente precisam ser vistos, até para suprir uma certa defasagem do ano anterior, né? Porque foi um pouquinho diferente. Professor Raul, quiser complementar a fala? E falar para eles que trabalhar também esses conteúdos de uma forma mais rápida, uma semana assim na outra, vai facilitar a compreensão deles, tá? Ajuda essa compreensão. Outra coisa também é parabenizar eles, né, professor Taon, por aqueles que entregaram o portfólio, todas as atividades. Vocês estão de parabéns, estão aqui acompanhando a nossa live exatamente 7 horas da manhã. A gente também já está acordado, eu estou acordado desde as 6, professor Tawan também. A gente foi dormir tarde da noite sempre preparando material, mas estamos aqui e é muito bom, mesmo que seja ainda à distância, já ter esse momento aqui com vocês para matar a saudade. A gente estava até, inclusive, antes de iniciar aqui a aula, falando da saudade que a gente está lá da escola e da aula normal mesmo, que tem um contato físico, a gente olha vocês olho a olho e a gente não vê a hora disso voltar novamente. É verdade, galera. Esse negócio de aula online é bom, atende. Só que não existe nada melhor do que uma aula presencial. Eu acredito que é muito mais viável, mais produtivo, tem mais interação. A gente consegue falar de diversas coisas além da matéria. Porque quando a gente está trabalhando aqui, a gente já fica apenas limitado ao conteúdo, né? Porque a gente tem um tempinho determinado que não dá para flexibilizar tanto, né? Mas a sala de aula nos possibilita isso, falar de temas diversos, né, professor, ao decorrer da aula. Justamente. Galera, então vamos lá para começar a nossa aulinha aí. É uma matéria bem bacana, é uma matéria bem simples. Nós vamos falar um pouquinho sobre semelhança de triângulo. No decorrer da aula, tem uma aula, uma videoaula que eu gravei anteriormente, tá? Que eu vou estar transmitindo para vocês. Agora, a princípio, eu estarei explicando a matéria em conjunto com o professor Raul. O que eu vou postar da matéria, a atividade que eu vou transmitir para vocês, eu irei comentar ela aqui com vocês. Depois vou estar disponibilizando para vocês no WhatsApp da turma, tá bom? Apareceu aí, galerinha? Tá carregando. Pronto. Ficou, professor? Sim, pode só aumentar um pouquinho o zoom da atividade. Isso, melhorou. Então, galera, vamos lá. Para quem acabou de entrar, bom dia mais uma vez, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa aula. E é isso aí. A nossa matéria, como eu falei, a nossa primeira atividade agora é sobre semelhança de triângulo. Galera, quando a gente fala de algo semelhante, o que é que vocês entendem? É algo que se assemelha, é algo que se parece. Não necessariamente ele tem que ser igual, mas ele tem que apresentar alguma característica que se assemelhe a de outra coisa. Exemplo que nós temos de semelhança, eu posso pegar aí a hereditariedade. Né? O pai traz algumas semelhanças genéticas, né, que fazem com que ele se pareça com o filho. Ou melhor, o filho traz algumas semelhanças que faz com que ele se pareça com o pai. Né? Às vezes nós encontramos alguém na rua e comentamos assim, nossa, é a cara do seu pai. Falei, tá bom, né? Isso é semelhança. E aí, quando a gente fala da semelhança de triângulos, a gente traz as mesmas características. Ele vai ter que ter algo em comum, tá bom? Professor Raul? Complementando, até mostrei aqui na minha telinha duas canetas. Elas não são iguais, é uma caneta azul, uma caneta vermelha. Mas se você observa, você vai saber que é uma caneta e que elas apresentam suas semelhanças. São periféricos, escrevem, têm tinta para escrever. Observem aí, não são iguais, mas apresentam semelhanças. Igual um triângulo. O triângulo ele pode ser um triângulo equilátero, isósceles, mas sempre todo triângulo vai ter que ter seus três lados. Então,
existe a semelhança aí só de observar. Medidas de ângulo, e isso a gente vai falar agora posteriormente. Então, pessoal, dando continuidade aqui, vamos estar lendo aqui apenas esse primeiro parágrafo que diz o seguinte: a semelhança de triângulo é a comparação entre lados proporcionais e ângulos congruentes de triângulos, a fim de saber se eles são semelhantes. Então, quando nós falamos de semelhança do triângulo, como o professor Raul já deu uma deixazinha, são duas características que nós olhamos: a quantidade de lado e o tamanho, né? No caso, o triângulo tem sempre três, então nós vamos olhar o tamanho dos triângulos, né? Dos lados e os ângulos dos triângulos, tá bom? São três ângulos, mas temos que olhar quantos graus tem um. Só complementando, professor, tá? Os ângulos internos, tá, pessoal? Nada de lembrar dos ângulos externos, as medidas dos ângulos internos do triângulo. Então vamos lá. Observem essa figura. Vejam que todos são hexágonos, um maior e o outro menor. Todos têm a mesma quantidade de vértices, a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de lados. O que muda aqui nesse caso é apenas o tamanho do lado, o tamanho do segmento. Observem na parte superior do triângulo, onde tem o número 6, tem o segmento ED, que vai do ponto E ao ponto D. Ele tem tamanho 6. Observem no triângulo ao lado o segmento da parte superior, o segmento KJ, que tem o valor 2. Eles ocupam exatamente a mesma posição nas figuras, ou seja, é o mesmo ladinho. Muda o segmento, né? O nome do segmento ao qual é batizado e o valor da distância, mas as figuras são a mesma coisa, uma maior e a outra menor, né? Professor? Como o professor Tawan disse, isso daí é apenas semelhança. Eles ocupam a mesma coisa, mas têm os tamanhos diferentes, o que equivale à mesma coisa, tá, pessoal? Então vamos lá. Quando a gente fala de semelhança, como falei para vocês, a gente sempre observa os lados e os ângulos. Então nós temos três casos de semelhança. Primeiro nós temos o caso AAA, ou AA, que é o caso ângulo, ângulo, ângulo. O que é esse caso ângulo, ângulo, ângulo? É quando as figuras dos triângulos, no caso, eles têm três ângulos internos, lembra? E a soma desses três ângulos tem que dar 180. Então ela tem três ângulos. E esses ângulos, independente do tamanho dos lados, têm exatamente o mesmo valor. Então é o caso AAA ou o caso AA. Beleza? É o caso ângulo-ângulo. Então a característica de semelhança nesse caso ângulo-ângulo é apenas que eles têm os ângulos internos iguais. Observem a figura. Tem um triângulo vermelho e um triângulo verde aí. Olha só. No triângulo vermelho, o ângulo superior do vértice C e do vértice F são iguais. Como é um triângulo retângulo, vocês vão observar que ele tem por necessidade a existência de um ângulo de 90 graus. Então, os dois têm um ângulo de 90 graus, beleza? E aí sobrou apenas ali ó, o ângulo no vértice B e no vértice E, que quando você somar o 30 e o 90, você vai encontrar 120,96 graus, que quando você subtrair do 180, você vai encontrar o valor desse último ângulo, e vai ser exatamente igual, certo? Nos dois triângulos. Alguma dúvida, galera, dentro desse caso ângulo, ângulo, para passarmos para o seguinte? Só uma curiosidade. Quando vocês descobrem, no caso, ângulo, ângulo, vocês não têm a necessidade de aferir os três ângulos. Aferindo dois dos ângulos e eles sendo igual, é impossível que o terceiro ângulo não seja igual, não tem como. Então, a partir do momento que vocês viram que tem o primeiro e o segundo ângulo igual, vocês já podem dizer que existe o caso AA, ângulo, ângulo, tá bom? Então vamos lá, galera. Sem nenhuma dúvida, né, nessa parte, vamos dar continuidade aqui à nossa matéria legalzinha. O segundo caso é o caso lado, 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 onde os lados são proporcionais.
olha a diferença, eles são proporcionais, eles não são iguais como lá, como caso ângulo, 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 tá bom? Então, observe o seguinte, quando eu olho para essa figura, eu tenho os dois triângulos mais uma vez, e eu observo o seguinte, olha que o primeiro triângulo, o meu lado AC, olha só, ele vale 5. E no segundo triângulo, o meu lado DF, ele vale 10. Ele está na mesma posição, porém com valores diferentes. Quando eu observo aqui, o que que eu vi? Que de 5 para 10, o que que acontece? Ele... Tchan, 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 tchan. Dobrou de tamanho. Raul, para, Raul. Para de dar resposta pro Eu tô povo. dando uma ajuda para eles. Você vai ver, viu? Então, galera, como o professor Raul já falou, observem o seguinte. O que que acontece de um para o outro? Ele dobrou de tamanho, né? Multiplicou por 2. Observem, vamos tirar a dúvida se é isso mesmo? Observem o segmentozinho lá embaixo, na base do triângulo, segmento AB e segmento DE. Era 3 no pequeno e no grande é 6. Então, 2 vezes 3, 6. Então, realmente ele dobra. Se nós olharmos a outra lateral, 5,83, que é a diagonal do triângulo, a hipotenusa, ele também dobra de tamanho. Então, quando eu vejo aqui, ó, a minha proporção, voltando lá, ó, são lados proporcionais. A minha proporção é de ampliação, né? Eu ampliei uma proporção de ampliação das medidas dos lados do triângulo. Então, eles são semelhantes, porém não são iguais, porque a proporção dele é de dobrar o tamanho. Perfeito, galera? Alguma dúvida até aqui, gente? Pessoal, tranquilo, né? Tá Eu muito também acho. tranquilo. O conteúdo aqui é muito fácil. É, faço igual mastiga água. Mas matemática, gente, é tudo fácil, né? Justo. É tudo fácil, é tudo lindo, tudo bonito, tudo maravilhoso. E tudo é matemática. Se não tivesse matemática, não ia existir nada. Justamente. Como Galileu disse, os números foi o alfabeto de Deus para criar o mundo. Tá vendo, Raul? Se Galileu fosse um poeta, ou fosse um escritor famoso, ele não seria tão bom como ele era Como ele quanto era matemático. justamente. Tá vendo? Então vamos lá, galera. O nosso último exemplo, porém não menos importante, é o nosso caso lado, ângulo, lado, onde dois triângulos possuem dois lados proporcionais e um ângulo congruente, ou seja, um ângulo igual, tá bom? Mais uma vez trago para vocês os nossos triângulos. Vocês vão observar que aqui é uma mistura dos dois casos que nós vimos anteriormente, do caso ângulo-ângulo e do caso lado-lado-lado. Observem aqui, ó, que a minha lateral AC e a minha lateral AB, ele é proporcional, tem a mesma proporção de dobro do lado DF e do lado DE, beleza? Então já tem o lado, lado, né? Que a gente fala lá na nomenclatura do caso. E observem que o ângulo de 90 graus, ele é comum aos dois, ou seja, ele é congruente. Então os ângulos são iguais, beleza? Neste caso, nós temos uma proporção que poderia ser também de redução. Poderia ser que o primeiro triângulo aí fosse o triângulo verde e a proporção de redução fosse, exemplo, a metade da medida do lado. Então, de 10 reduzia para 5 e de 6 reduziria para 3. Tá bom? E o ângulo congruente, que é o ângulo igual que eles têm. É algo bem lógico, algo bem sucinto, não tem muito o que correr, né? E nem inventar muita coisa. Tá O bom, galera? estudo do triângulo, gente, é muito fácil. Até como vocês lembram, o triângulo é uma figura, pode-se dizer, perfeita. É a figura é o polígono mais resistente que existe. Bom, galera, alguma dúvida sobre esse terceiro caso? Ou nós podemos dar continuidade?
pessoal? Acho que todo mundo compreendeu bem conteúdo tão fácil. Galera, eu gravei uma aulinha sobre a matéria. E aí eu dou a opção para vocês. Vocês podem escolher. Vocês querem que eu passe o vídeo aqui para nós estarmos assistindo juntos ou vocês querem apenas que eu disponibilize o link dessa aula? Disponibiliza o link dessa aula. Só o Vinícius, galera, e o Nicolas. Porque eu posso assistir, nós podemos assistir e O disponibilizar. bom de assistir aqui é que a gente ia poder, né, tá contradizendo, ou você poderia estar explicando alguma coisa que a gente tivesse dúvida. Então vamos reproduzir, galera. Ele é rapidinho, é um videozinho curto, onde eu explico novamente essa mesma matéria. Né? Não tem coisas novas, é a mesma matéria mesmo. Tá? Só um minutinho. Apareceu aí, pessoal? Apareceu a tela. Olha só. Esse é o link da mesma matéria, tá bom? Eu vou estar reproduzindo aqui para vocês. Aí vocês me dão um ok se o áudio tá bacana, tá bom? Ele ficou tela inteira aí já, galera? Isso, tela inteira. Então vamos lá. Oi, professor Talan. Estou aqui com a matériazinha, já foi explicada anteriormente em sala, né? Não sei se vocês lembram, durante aquele processo de revisão, nós fizemos aquela correçãozinha, nós fizemos questões similares, expliquei para vocês a matéria, vocês já têm alguma coisa no caderno, tá? Só que eu estou enviando aí para vocês uma apostilazinha com a matéria e também as atividades que devem ser feitas. A matéria vocês copiem no caderno, coloquem a data dessa semana, tá bom? Deixa tudo certinho lá. Então vamos lá. O que eu estou falando aqui, nesse momento, é de semelhança de triângulo. Não sei se vocês lembram na sala que nós fizemos com dois triângulos. Observem aqui que eles são triângulos que têm a mesma forma inicialmente. Né? Eu já olho aqui de antemão, não sei se vocês lembram dos ângulos. Né? Eu vejo que todos são triângulos retângulos e que os dois possuem ângulos retos. Né? Vocês lembram? Ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. E aí, eu vejo que eles são semelhantes, porém eles não têm a mesma medida. Né? Existem três casos específicos para que haja semelhança de triângulo. E eu vou estar explicando para vocês. Os triângulos eles são semelhantes caso os seus ângulos sejam congruentes. Ou seja, se esse é 90, esse é 90. Se esse é 60, esse é 60. Se esse é 30, esse também é 30. Totalizando 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, tá bom? Mas nós vamos ver esse caso um pouquinho mais na frente. E também, quando os três lados correspondem a uma mesma razão de proporcionalidade. Olha, professor, o que é essa razão de proporcionalidade? Galera, é simples, olha só. Esse lado aqui é 10, esse lado aqui é 20, e esse lado aqui é 12. Se a minha proporção aqui ela for a metade, olha só, vou colocar aqui, vocês vão observar que é a metade, olha só. 5, 10, 6. O que vocês estão observando aqui? Que os valores aqui dos triângulos, de acordo com a proporção, é exatamente a metade, tá vendo? Aqui é 10, é exatamente a metade. 5. Aqui é 20, exatamente a metade. 10, aqui é 12, exatamente a metade.
6, ou seja, a proporção, né, é a metade do valor. Tranquilo? A gente já viu isso anteriormente, então vamos dar uma avançada. Então, o primeiro caso que eu tenho aqui, vai estar na apostila de vocês. Primeiro é o caso A. A. O que é isso? Deixa eu só apagar aqui. Continuar. O AA, ele é de ângulo-ângulo. Uai, professor, ângulo-ângulo sim quer dizer que os ângulos têm que ser exatamente iguais. Então, olha só, pelo menos dois ângulos iguais. Eu vou observar na figura. Se dois ângulos são iguais, tem como o terceiro ser diferente? Acaba que todos os ângulos são iguais. Então, olha só. Já olhei para a figura. Esse ângulo é igual a esse? Exatamente. É um ângulo reto. Então, ambos possuem exatos 90 graus. Tranquilo? E faltam dois ângulos. Qual vai ser o valor? Vamos fazer um meio termo. Vou colocar isso aqui com 35 graus. E esse aqui também é 35 graus. Então, observe o seguinte. Esses são iguais, esses são iguais. São os dois ângulos dos dois As. Então, quer dizer que eles são correspondentes, congruentes, semelhantes, né? Da forma que você achar melhor. Os ângulos são congruentes porque eles são exatamente iguais. Então, esse é um caso A. Se eu somar, exemplo, olha só. Vou pegar aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar exatamente 180 graus. É o total. Eu já tenho 35 e eu tenho 90. Beleza? Então, falta um ângulo só, né, que é o ângulo X. Vou colocar o X aqui. Então, observe. 180 igual. 35 mais 90 vai dar exatamente 125, né? 125 mais X. Não sei se vocês lembram da regrinha das equações. Conserva a incógnita e passa para o outro lado, que está positivo com negativo. Então, olha só. X fica igual a 180. O 125 estava mais, ele vai passar menos. Menos 125. 125 menos 180 vai dar exatamente 55. Então, o meu X, 55 graus. O que isso quer dizer? Que esse ângulo que está faltando aqui, ele vale 55 graus nas duas figuras, tá bom? Esse cálculo aqui é só a título de curiosidade para a gente saber o valor. Não é necessário, eu só preciso que vocês entendam que se tiver dois ângulos iguais, três ângulos iguais, eles têm a correspondência. Esse é o primeiro caso. A, que é o ângulo. Vou apagar aqui e vou fazer o segundo caso, tá bom? Então vamos lá, galera. No segundo caso, que a gente tem, que vai na apostila de vocês, é o caso lado, lado, lado. Lado, lado, lado. O que quer dizer? Que os três lados, eles serão semelhantes, né? Tem uma correlação entre eles. Lembra que eu coloquei para vocês aqui anteriormente, ó? 10. Lembra que correspondia ao 5. Coloquei aqui 12, correspondia ao 6. E coloquei aqui 20, que correspondia ao 10. Então, galera, observem que aqui é uma razão proporcional de lado, lado, lado. Os três triângulos possuem lados proporcionais, certo? O 10 é proporcional à metade, que é o 5. O 20 é proporcional à metade, que é o 10. E o 12 é proporcional à metade, que é o 6. Tá bom? Então, se os lados são proporcionais, eles também são triângulos semelhantes, certo? Vamos lá. E por último, porém não menos importante, eu tenho o terceiro caso. Vou fazer aqui para vocês verem. O terceiro caso.
é o L, A, L. Lado, ângulo e lado. Então, nesse caso, galera, nós teremos dois lados proporcionais e o ângulo entre eles, né, que vai ser igual. Então, observe. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vamos aproveitar o que a gente tem. Observe, o ângulo é igual? É igual, é ângulo reto, 90. Então, eu já tenho aqui o meu A, né? Que é congruente, exatamente igual. E agora eu tenho os lados que são proporcionais. 20 é a metade proporcional a 10 e 10 é a metade proporcional a 5. Galera, é só isso, é uma relação de meio, certo? Então, sabendo disso aqui, nós acabamos de ver as três opções, né? As três possibilidades. Agora vamos trabalhar com modelos matemáticos, tá bom? Dentro disso aqui. Galera, voltando aqui para os modelos matemáticos, né? Para finalizar, observem só. Eu continuo aqui com o mesmo, né? O mesmo triângulo. Eu vou acrescentar aqui, novamente, só para vocês aí, o 12 e o 6. E acrescentei na figura agora só os vértices, né? Qual é a letrinha que define cada vértice para a gente ver o segmento, tá bom? Então, olha só. Esse é o segmento de reta B, esse é o DC e esse é o CA, tá? Esse aqui é o DE, esse é o EF e esse é o FD. Então, eu tenho o seguinte, o que eu tenho que observar? A proporcionalidade é o que equivale a cada um. Se eu olho aqui, o segmento AB vale quanto, gente? 12, né? Do A até o B. Então, olha só. AB, vou colocar ele aqui primeiro. O segmento AB, ele equivale a qual segmento no outro triângulo? Ao segmento DE. Então, tranquilo? Sabendo disso aqui, gente, vou fazer só a proporcionalidade, tá? Posso colocar mais um segmento? Vou colocar, né? O segmento BC que equivale ao segmento EF, né? No outro triângulo. Então vamos só olhar para as figuras e pegar o valor. Quanto que vale a B? Exatamente 12, né? Quanto que vale BC? Exatamente 20. Quanto vale DE? 6. E quanto que vale o EF? 10. Vamos simplificar isso aqui para ver o seguinte, para ver como é que funciona? Só cheguei esse 10 um pouquinho para cá. 12 e 6, 20 e 10. Se eu simplificasse aqui, o que eu ia observar? Primeira coisa, que existe uma proporcionalidade. A gente pode multiplicar cruzado? O que vocês acham? Olhando para isso aqui. Então vamos lá. 12 e 6. Simplifique, né? Vou simplificar por 2 só para vocês observarem uma coisinha. Simplificar por 2 tudo. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. Bom, vou simplificar aqui também por 2. 10 por 2 dá 10. E por 20 por 2 dá 10, perdão, e 10 por 2 dá 5. Tranquilo até aqui? Galera, terminando aqui, olha só. Essa acaba sendo uma relação de dobro, né, da figura, ou seja, de ampliação. Vamos só finalizar. 6 dividido por 3 dá 2, né? Só esse 2. E 10 dividido por 5 também dá 2. O que quer dizer? Quer dizer, galera, que essa daqui é uma relação de quê? De ampliação da figura. Tá? Como ela é maior, observe, essa daqui é maior do que a outra. Tranquilo? Então, sabendo dessa relação, é o que vocês vão estar fazendo. Só iguala os segmentos e simplifica. Vocês vão saber qual é a relação. Se ela está multiplicando ou se ela está dividindo. Ou seja, se ela aumenta, né, de ampliação ou se ela reduz. Que é no caso da relação de... galera, fugiu a palavra agora.
de redução do tamanho da fibra, tá bom? Gente, muito obrigado, bom final de semana, bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Bom, galerinha, esse aí foi o videozinho que eu fiz para vocês. Tem um probleminha de áudio aí, é porque foi um vídeo caseiro, né? Eu fiz esse vídeo em casa no ano passado, no auge da pandemia, que nós não podíamos ir para a escola, tá bom? E aí tem um probleminha de áudio. Se você ouvir em casa depois, sem ser a transmissão, pelo link, coloca o fone, dá para ver pelo telefone, o áudio fica bom. Eu acredito que deve ter ficado ruim aí por ser um ambiente aberto. O que que acontece? Você grava em casa, não tem aquela quantidade de alunos, não tem o mesmo espaço da sala de aula, fica um pouquinho ruim, né, professor? Justo, e a gente ainda não tem todos os equipamentos, a gente ainda está se adaptando. E outra coisa, pessoal, vocês podem sempre estar acessando o meu canal, o canal do professor Tauan, que a gente tem um vasto já, não tão vasto ainda, mas a gente um pouquinho estamos tendo um acervo de conteúdos lá. Se surgir uma dúvida no decorrer de qualquer atividade e precisa de um conteúdo prévio, vocês podem estar lá acessando e tá tirando essa dúvida, tá ok? Eu já tenho uns 40 lá, viu, professor? Ixi, eu também tenho um monte desde o ano passado, né? Postando lá, as lives sempre estão lá também no canal. Vocês podem ir lá assistir, ver tudo isso, sempre tá lá. Comentários, deixem lá. Ai, não esqueçam de dar o like, né? Que a gente tá lá agora, youtuber. A gente É, quer também dar o vai like. que cola, né? Vai que cola, a gente começa a ganhar alguma coisinha lá também, né, gente? Galerinha, tranquilo até agora? Perfeito, essa é a nossa matéria. Eu só quero mostrar uma coisinha para vocês aqui, tá bom? Que é sobre a atividade. Só um minutinho. Ótimo, Yasmin, pode seguir lá. Como dizem os YouTubes. Então, pessoal, deixa o seu like para fortalecer, dá aquela curtida no nosso vídeo e vamos lá. Acho que é assim, né, professor? Justo. E aí, pessoal, tá transmitindo aí? Tá, Certinho? visualizando. Observem só. Tá, vai estar no final da apostilinha que eu mandei para vocês. Olha só. Atividade do livro didático, página 159, exercícios 1 ao 4. Esses vão ser os exercícios de vocês. Nos foi recomendado tentar utilizar os livros didáticos que vocês já pegaram. Quem ainda não pegou, observe, converse com o seu coordenador, marque para estar indo até a escola, tá? Para pegar o livro. Mas se tiver alguém, por exemplo, professor, eu não tenho, eu vou disponibilizar a foto das páginas do livro lá no grupo de vocês daqui a pouquinho, tá bom? Na sequência das atividades, eu já vou disponibilizar a página onde tem o exercício, que às vezes alguém ainda não pegou, sobre o que tem no livro. Galera, vocês não precisam copiar. Coloca lá exercício, atividade 5 no caso é essa, né? Página tal, exercício número 1. Se tiver algum desenho que tem os valores, tal, copia o desenho e responde embaixo. Exercício 2. Copia o desenho e responde embaixo. Não precisa copiar a questão, não precisa copiar a matéria, tá? Se você quiser apenas imprimir a apostilazinha e colar no caderno, é bacana que você tem à mão, né, a atividade o tempo inteiro. Caso não queira também, não tem problema nenhum. Tá bom? Pare, Yasmin. Tá com preguiça de desenhar um triângulo? Coisinha tão simples, gente, desenhar um triângulozinho. Galerinha, alguma dúvida? Então, pessoal, assim que terminarmos de upar o vídeo, eu vou disponibilizar o link para vocês. Tá bom? O professor Raul vai estar disponibilizando e eu vou mandar para vocês lá no grupo. Tá? Boa semana para vocês. Como nós falamos anteriormente, semana que vem tem aula. Tá bom? De novo, live de novo para finalizar. Se cuidem e fiquem bem. Um abraço, viu, pessoal? Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado e até semana que vem.